Vamos lá, para mais uma aula de tarô. O que a gente tem aqui hoje, tá? Gente, perdão pelos gritos. Crianças, pessoas estão existindo. Mandala astrológica. Nos meus atendimentos, eu chamo ela de roda da vida. Por quê? Porque ela é um círculo que traz todos os aspectos da nossa realidade. Ela pode ser jogada de duas formas, tanto numa perspectiva de 3 meses, quanto numa perspectiva de 6 meses. O mais comum é ensinar numa perspectiva de 6, eu gosto de trazer para 3 meses, porque eu percebo que os movimentos andam bastante rápidos, então bastante cliente já estava completando, digamos assim, passando por todas essas etapas com muito mais facilidade, com muito mais agilidade, na verdade. Então, a mandala astrológica, ela é inspirada, de certa forma, em algumas casas astrológicas. Teoricamente é. Na prática, não tem tanta relação. Algumas vão se alinhar um pouco mais, outras não tanto. Então, primeiro conselho, não busquem muito fazer as conexões. Principalmente se vocês já fazem parte da astrologia. Ou se quiserem, ok, façam por completo. Mas nas literaturas tu não vai encontrar tanta essa conexão. E os detalhes, outros eu vou ir passando durante o vídeo. A gente inicia ela, são 12 cartas, com uma central. Pode começar primeiro com a central e depois ir soltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou começa por essas e termina pela central. Tanto faz. Só definições. Eu vou abrir ela toda aqui pra vocês. E daí a gente vai conversando sobre o que é cada uma das casas. Na primeira posição, a gente tem a energia da mente do consulente. Aqui a gente vai analisar como é que vai estar a cabeça no presente do consulente durante os próximos 3 meses, por exemplo. Então a gente vai ver se a pessoa está centrada, está com o pé firme no chão, está muito confusa, está com muito problema, está conseguindo ver as coisas com clareza ou está se iludindo demais. Na primeira posição a gente vai ter o quê? A mente. Aqui nesse caso a gente está vindo com uma mente de torre. A mente da torre já traz essa própria, esse descompasso muito grande, entende? É uma pessoa que está passando por momentos de muita dificuldade, não tem clareza nas ideias, provavelmente muito daquilo que acreditava está se quebrando também durante esses próximos 3 meses. Então traz uma dificuldade muito grande em focar, em realmente investir a mente, as ideias, a resolver os problemas, a fazer as coisas que precisam ser feitas, porque a energia da torre traz essa desconstrução muito grande para tudo aquilo que deveria, entre aspas, trazer mais estrutura. Em alguns momentos isso até pode ser positivo, mas isso a gente vai descobrir vendo ela como um todo. Esse é um jogo que é bem interessante abrirem sempre ela completa, tá? Por quê? Porque as casas se complementam. As casas vão conversando entre si. Antes de explicar as cartas em si, eu vou só passar pelas casas com vocês, para vocês entenderem no momento que a gente for começar a leitura em si. Primeiro, consulente, mulher, casada, empregada. Uma forma de trazer, eu vou trazer algumas variações para vocês durante a leitura. Casa 1, então, a gente vai ter a mente no presente. Casa 2, a gente tem financeiro, questões materiais principalmente. Geralmente o foco maior é no financeiro. Casa 3, a gente vai ter a comunicação, que é a capacidade da pessoa de expressar as suas ideias e um pouco de receber as ideias dos outros também. Casa 4, a gente vai ter questões relacionadas ao lar, como estrutura física, a casa, o apartamento, o lugar onde a pessoa mora, e também relações familiares do núcleo familiar da casa. Então, se a pessoa mora com o filho, mora com a mãe, mora com o primo, mora com relações dentro do lar, a gente tem aqui junto na casa 4 também. Casa 5 tem mais de um significado. Por enquanto, o significado principal, expressão emocional. Hobbies, lazeres, aquilo que traz alegria, aquilo que traz felicidade, e a forma da pessoa de se expressar. Expressar o quê? O que está no seu interior. Depois a gente vai ver, aí é um dos lugares que a gente vai ter que fazer algumas conexões para estar vendo se as coisas estão alinhadas ou não. Na casa 6 a gente vai ter, principalmente, trabalho. O dia a dia do trabalho. Como que as coisas estão indo, como é que está o profissional, tem promoção, não tem promoção, as coisas vão fluir bem, tem conflito, está tudo muito fácil. Tudo na casa 6 a gente tem essa análise com mais profundidade. Aqui é onde ela vai nos passar o principal da questão profissional. Para pessoas que não estão... além disso, a gente tem aqui nessa casa também um viés de saúde, que dá para tu estar abrindo. Isso tu pode tanto ler o mesmo arcano, só que na perspectiva de saúde, como rotinas. O dia a dia da pessoa, como é que tá. Casa 7 a gente vai ter campo afetivo externo. O que eu quero dizer com externo? É o outro em relação a mim. Então, se ela é uma consulente que é casada, a gente vai ter aqui o quê? Como que está o parceiro dela em relação, parceira, tanto faz, em relação a ela. Não é sobre ela, sobre ele. E não é sobre a relação em si. É como que está a energia do parceiro em relação a ela. Caso ela fosse solteira, e aqui é uma das variações, isso aqui vai trazer a abertura ou não do campo. Pretendentes, pessoas, chega gente, não chega gente, o campo está aberto, vai encontrar alguém, não vai. A pessoa, como é que é
daqui a pouco, entende? A gente vai estar analisando essa questão de abertura do campo afetivo. Na casa 8, a gente vai ter a energia do emocional mais interno. Questões da alma, questões mais profundas. Aqui é onde geralmente vai aparecer trauma, onde vão aparecer as principais dores, coisas que a pessoa não compartilha com ninguém muitas vezes. Aquilo que está guardadinho, entende? E aqui a gente já tem uma das análises, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Casa 9, a gente tem mente, futuro. O planejamento de futuro, o que a pessoa está almejando, o que ela está buscando, quais são os objetivos dela nesse momento, qual é a perspectiva, um pouquinho de realização ou não desses objetivos também. Então aqui, por exemplo, a gente já tem uma ligação bastante com a mente no presente. Aqui na casa 10, eu já encontrei autores que trazem como sendo desenvolvimento de carreira, ou seja, a gente tem o trabalho no dia a dia e para onde que as coisas estão indo mais para o final do mês. E tem autores que vão trazer como desenvolvimento do destino, que é uma casa que vai falar sobre o jogo como um todo, para onde que essas tendências estão indo. Entende? Todo jogo ele vai se encontrar na casa 10. Escolha o que para ti fizer mais sentido. Eu, por muito tempo, usei como sendo carreira. Nos últimos meses, eu comecei a experimentar como destino. A energia está maravilhosa também, está bastante positivo. Mas eu ainda acho que eu prefiro como carreira, tá? A gente tem um desenvolvimento maior ainda de perspectivas de crescimento e tudo mais. A única questão é, tem pessoas que às vezes não têm essa perspectiva muito do desenvolvimento de carreira. Então o destino fica bem alinhadinho. Tanto faz. Escolha. Daqui a pouco eu descubro de qual das duas formas eu vou escolher para esse jogo aqui. Casa 11. Amizades. Um pouquinho aqui entra às vezes sociedades, parcerias, coisinhas nesse sentido pode acabar entrando, mas o principal aqui é amizades. Amizades em relação a você. Como que as pessoas dos teus ciclos sociais estão em relação a ti. E na casa 12, a gente tem mais uma possível diferença. Alguns autores trazem como a casa 12 sendo o conselho do jogo. Então a gente fez a leitura toda, chegamos no final, a gente tem um direcionamento. Esse é o conselho para o melhor desenvolvimento desses próximos 3 meses. Para outras pessoas, a casa 12 vai representar, por exemplo, a espiritualidade. Então, como é que está a conexão da pessoa com o todo, com Deus, com a sua espiritualidade, com as suas crenças, com consigo mesma. Aqui a gente vai ter essa perspectiva então mais da espiritualidade. Eu não tenho muito uma rigidez, então eu vou muito no momento. Antes de abrir a leitura, eu defino pra mim, quero ler como espiritualidade ou quero ler como conselho. E daí eu defino e jogo de acordo. Experimentem, façam as experiências de vocês, percebam o que pra vocês vai ser mais leve. Uma das coisas que eu indico, se vocês forem ler isso aqui como espiritualidade, o que eu recomendo, casas que precisem de um direcionamento, que nem a gente tem aqui na casa 9, a gente tem a energia do 10 de espadas. Aqui a gente tem uma quebra muito grande, isso já está muito alinhado também com isso aqui, e daí a gente já está quase começando a leitura. Mas a gente tem aqui, por exemplo, um obstáculo. Dá para tu tirar, por exemplo, um conselho para essa questão específica. Um conselho em relação aos teus planejamentos. E daí tu pega um baralho e abre um conselho para casa 10, para casa 9. A torre na mente presente. Conselho na casa 9, na casa 1. Entende? Tem como ir abrindo dessa forma. Eu gosto bastante de abrir assim, porque traz um aprofundamento bem legal. Os conselhos são específicos sobre cada uma das áreas, né? Mas vamos lá. O que a gente tem aqui, então? E a casa central? Que eu quase não falei dela. A casa central é meio que aquele pano de fundo, entende? Tu pode estar muito bem numa vida cujo destino não está tão favorável, mas tu consegue manter a mente clara, tu consegue ter um retorno bom, mas é sempre com aquela dificuldade. Ou tu pode estar muito mal, mas as coisas estarem fluindo. Assim como tu pode estar muito bem e as coisas estarem fluindo e o oposto também. Essa carta central ela vai falar sobre destino. Aqui a gente tem bastante uma perspectiva de influências externas, como que é aquela sensação, a vibe desses próximos 3 meses, entende? Vamos lá. Casa 1 é mente presente. Mente presente, a gente tem algumas conexões, que é com os planejamentos futuros, porque aquilo que eu estou fazendo agora tem uma conexão com o que eu almejo, com o que eu estou buscando também. E como que eu estou expressando as minhas ideias? Aqui a gente tem uma das conexões. A gente vai estar analisando a casa 1, junto com a casa 9, junto com a casa 3, por exemplo. Uma das formas de abrir essa leitura. De abrir não, de ir trazendo as informações. E tu pode também ir passando linear, então a gente vai passar primeiro no linear. Na energia da mente presente, então, a minha consulente está numa energia de torre, o que significa que a mente dela está completamente desestabilizada. Muito provavelmente problemas vieram acontecendo, coisas já não estão fluindo de uma forma tão positiva, ela não sabe provavelmente o que fazer. Está nesse momento de, muitas vezes, daquela frustração, entende? De um desgaste excessivo, sem conseguir encontrar soluções, sem conseguir se estruturar, sem conseguir fazer aquilo que ela gostaria. Na casa 2 a gente vai ter a energia do financeiro dela com a energia do 2 de espadas. O 2 de espadas fala sobre obstáculos, geralmente superáveis, que vem em relação ao financeiro, que a gente ainda não sabe se tem relação com o profissional ou não.
mas a gente tem aqui alguns obstáculos. É importante que ela esteja tomando cuidado em relação aos investimentos, às pessoas que ela vai emprestar dinheiro, para que ela consiga estar se mantendo o mais estável possível. Além disso, o 2 de espadas traz muito conflito de metas no financeiro. Então, às vezes, tu quer muito investir numa coisa, mas tem algo que é mais importante. Tu acaba não conseguindo fazer aquilo da forma exatamente como tu queria, ou tu precisa dessa tomada de decisões. Baseado na energia da torre, a gente já vê que a minha consulente, ela não está nesse momento com uma estrutura mental tão boa para lidar com esse tipo de desafio. Então aqui, por exemplo, vai calhar muito bem o aconselhamento, para que ela consiga estar estruturando, estabilizando um pouco mais as questões financeiras, para não ficar só na dificuldade, entende? Na casa 3 a gente vem na comunicação. A comunicação aqui está sendo regida pelo 3 de copas. Se vocês estão se perguntando, o tarô que eu estou usando é o tarô da harmonia. Esse aqui. É lindo. A gente tem o 3 de copas. No 3 de copas, na comunicação, a pessoa está aberta. Ela pode não estar bem, ela provavelmente está expressando as dores, sai com as amigas, consegue estar conversando sobre isso, uma energia bastante tranquila de comunicação. Lembrando, isso aqui é verbalização, tá? A forma como a pessoa se comunica, se expressa em relação aos outros e recebe dos outros também. Então, em relação a isso, uma energia que está bastante tranquila, não tem nada para ela estar se preocupando. Uma energia ok. Na casa 4, a gente vem com a energia do 10 de paus. O 10 de paus, ele traz o quê? A estrutura. Tá tudo muito maduro, tá tudo muito concreto. Quem sabe mais à frente surjam novas oportunidades. Quem sabe ela consiga estar investindo em alguma coisa nova, fazendo algo diferente, ou pelo menos mantendo a estrutura. Já tá tudo muito bem equilibrado. Não tem perspectiva de problemas na casa. Problemas que possam ter tido no passado, aparentemente já se resolveram. Já tá tudo bem equilibrado. Ela já entendeu o que precisava entender. As relações familiares podem tender, às vezes, a não ter uma conexão tão forte entre as pessoas, mas não tem aparentemente conflito. As pessoas se compreendem, se entendem, tá tudo organizado, tudo tranquilo. Da forma como foi conversado. Tudo, basicamente, nessas relações. A energia do 10 de paus está muito bem esclarecido, tudo muito bem resolvido. Também, o 10 de paus, ele geralmente vem após todo o naipe de paus. Ele é a realização final. Então, ele vem depois do 9. Geralmente, quando a gente vem com 10 de paus, a gente está saindo de um momento de esforço árduo, de realmente estar investindo em conseguir encontrar uma estabilidade melhor. E aqui te diz que a consulente conseguiu. Tá tudo certo, tá tudo estável. A tendência é que as coisas não mudem até que ela decida mudar por conta de uma nova atitude. No emocional dela, a expressão emocional, a gente vê a energia do 5 de paus. Uma pessoa que aparentemente está bastante ativa, está indo atrás das próprias relações, uma energia bastante positiva do 5 de paus, de estar conversando com outras pessoas, está aberta. A comunicação dela, a gente já viu que está trazendo essa abertura, então ela está validando essa questão aqui do 5 de paus. De uma pessoa que está buscando investir nos seus hobbies, investir nas coisas que realmente faz bem. Não uma pessoa que passa tanto tempo sozinha, entende? Ela está bastante desestruturada, ok. Mas ela não tende a se afastar, a se isolar tanto. Ela tende a tentar pelo menos manter as relações interpessoais. Ok. Profissional. No profissional, a gente está vendo a energia do 10 de ouros. O 10 de ouros traz estrutura, firme, total. Então, é uma pessoa que está muito bem, profissionalmente falando. Financeiramente, não. Ela pode estar ganhando bem, tá ganhando em dia, tá tudo certo, tá um salário que muito provavelmente é bom, um trabalho que para ela tá firme, entende? Não tem obstáculos, não tem problemas, uma energia que nesses próximos 3 meses vão se manter ou vão ir chegando, né, nessa realização, uma energia de total equilíbrio. A única questão, e daí a gente pode começar a voltar, é que como a mente dela ela tá bastante abalada, por exemplo, ela não tá sabendo onde investir o dinheiro, e nisso ela pode acabar, às vezes, tendo alguma perda fazendo um investimento que não vale tanto a pena. O 2 de espadas ainda não traz tanto a perda em si, mas traz essa questão do não conseguir organizar as coisas. Então, uma pessoa que às vezes pode acabar acumulando uma continha, não tendo ali a certeza do que investir, o que realmente fazer com o dinheiro dela. Mas não é um problema que está vindo do profissional, porque o profissional a gente já vê que está estruturado. Então não tem nenhum problema em relação a isso. O 5 de paus também traz, como eu estava comentando, na casa 5 aqui, também traz a minha relação com o meu parceiro. Então, no 5 de paus, além da expressão emocional dela, de hobbies, de lazeres, de alegria, a gente vai ter também como que ela está se expressando em relação à pessoa que ela está junto, que é onde a gente chega na casa 7. Vocês não vão estar vendo todas as casas, mas eu já botei, na verdade, foto aqui no vídeo, então vocês vão ver. Na casa 7 a gente vem na energia do mago. O mago é o parceiro dela em relação a ela. Lembrando, eles estão num casamento já firme, sei lá, 10 anos. A energia do mago traz uma pessoa de muita iniciativa, de criatividade, querendo fazer coisas novas, trazendo uma energia do desejo muito forte, sabe, buscando investir no relacionamento deles. E ela, na energia do 5 de paus, também tem essa recíproca. É uma pessoa que dentro do relacionamento dela, aparentemente, está mantendo as coisas muito bem organizadas, está realmente se comunicando com clareza, está buscando expressar aquilo que ela sente. Não é uma pessoa totalmente emotiva, entende? É uma pessoa bem equilibrada na sua comunicação, mas que está numa energia muito positiva. Então, uma energia ótima também. Quando a gente vai agora para o emocional interno, questões da alma, aqui a gente está vindo com uma energia de 5 de ouros. O 5 de ouros traz insegurança.
falta de estrutura interna. Uma pessoa que não tem tanta certeza daquilo que ela deseja, uma pessoa que não está se sentindo segura nesse momento na própria vida, porém está buscando, e daí a gente vai fazer essa relação de novo. Se a gente tem um emocional interno, esse emocional interno se expressa de alguma forma. Esse 5 de ouros, ela está buscando agir em relação a ele numa energia de 5 de paus, que é tentando encontrar soluções, tentando equilibrar as coisas, tentando manter as coisas fluindo. Aqui, às vezes, a gente precisa ter um pouco de cuidado, principalmente considerando que a mente dela não está clara o suficiente para ela ter a segurança, por exemplo, de como equilibrar as coisas. Porém, e o que é muito bom, a gente vê que tem um nível de maturidade no jogo dela. O que é muito bom é que a energia do 5 de paus envolve os outros. O receber uma ajuda, o estar trocando ideias para conseguir se estruturar um pouco melhor. Então é como se ela estivesse encontrando uma forma de lidar com essa falta de segurança através das relações. É ruim? Não. A gente, a princípio, está relativamente alinhada. A única questão é, essa insegurança, mesmo que ela esteja emocionalmente no superficial, tranquila, precisa ser trabalhada. Entende? A mente dela não está boa. A energia dela, no geral, não está legal. O destino dela, a vida dela não está legal. Isso aqui eu vou acabar falando para vocês no final da leitura, mas é muito interessante que vocês abram essa casa no início. Tá? Primeiro, analisar a energia do destino. E depois, então, ir trazendo as outras questões. No emocional, a longo prazo. O que a gente está vendo aqui? A energia do 10 de espadas. Torre, no emocional não. O mental, a longo prazo, no planejamento. Torre no mental presente. 10 de espadas no mental futuro, nos planejamentos, nos projetos. 5 de ouros no emocional mais interno. O que aconteceu na vida dessa pessoa? E se tu for analisar também, um 5 de espadas no destino. É uma pessoa que tinha ali alguma ambição, algum desejo, estava se esforçando muito por alguma coisa, perdeu toda a sua energia, muito provavelmente nisso, inclusive, não teve os resultados que ela desejava e agora então ela está desistindo dos seus objetivos. Está desistindo daquilo que ela desejava antes. E isso está trazendo, por exemplo, uma falta de estrutura. Entende? Já não tem, foi quebrado. Aquilo que ela esperava da vida, aquilo que ela esperava do caminho dela, não foi alcançado. E isso está fazendo com que ela repense completamente os próprios objetivos dela nesse momento. Para onde que ela vai agora, o que ela quer é sair do sofrimento, que é a energia do 10 de espadas. O que eu almejo no futuro? Encerrar, cortar. O quê? Abre o teu tarozinho, se tu quiser, aprofundar já nesse momento, e abre mais uma carta. Principalmente algum plano, alguma relação que provavelmente estava relativamente equilibrada, mas que podia estar tendo ali uma manipulação, as coisas não estavam fluindo tão bem, um desgaste energético muito grande por conta de um objetivo que ela estava buscando, digamos, por conta ali do 3 de paus do diabo. Análise bem superficial. Mas, se tu quiser, pega o teu tarô e abre mais cartas fazendo perguntas. O que ela quer encerrar? Ela quer encerrar algo que está relativamente equilibrado, mas que aparentemente ela não acredita ou não vê como estando dando certo. E esse algo que está equilibrado vem no quê? Na energia do diabo, que é uma energia de desejo. Do desejo, daquela coisa mais, às vezes, até mesmo individualista, sabe? Uma coisa que ela queria muito e que ela estava indo atrás disso, talvez até mesmo tenha conseguido algum resultado, mas não foi o que ela esperava, entende? Teve ali uma frustração, teve uma quebra nesse momento, trazendo então esse movimento de encerramento. Eu não quero mais me esforçar tanto, me desgastar tanto, entende? Correr tanto atrás dos meus objetivos e acabar só me sentindo, a energia do 9 de espadas, que vem antes do 10, ansiosa, desgastada, e sem ter realmente os resultados que eu almejo. 10 de copas. Uma questão importante. A mente dela tá caótica. Ela tá encerrando as coisas, porém, a comunicação dela tá relativamente aberta. Ela pode não ser completamente direta, mas pelo menos ela tenta tá compartilhando um pouco disso, o que já é um ponto de equilíbrio, um ponto forte no jogo dela, que é uma das questões que a gente vai estar analisando com bastante importância na mandala astrológica. Porque como é um jogo geral, o que é importante a gente estar notando? Quais são os pontos fortes? Para que a pessoa use a seu favor. Então ela tem as relações, tem as comunicações, tem o seu lar, que é um ambiente de estrutura, tem o seu trabalho, que também está muito estável. São lugares onde ela consegue estar respirando um pouco mais fundo, onde ela consegue estar se estruturando um pouco melhor. A comunicação está aberta, então ela pode estar usando das relações que ela tem, que ela está sentindo essa confiança, está sentindo essa tranquilidade em se abrir, para conseguir ir conversando sobre essas questões todas, e daqui a pouco se alinhando de uma forma um pouco melhor, mantendo um pouco mais de leveza na própria vida, enfim. E os pontos fracos. Esses pontos fortes e os pontos fracos, que é o quê? A própria energia do 10 de espadas, aqui é bem importante ter um aconselhamento. O 5 de ouros precisa ser trabalhado, seja na terapia ou seja com práticas para estar se estruturando. A torre na mente presente precisa de ferramentas de regulação mental, entende? Para que a pessoa consiga estar se organizando, ou, é claro, do direcionamento do tarô de o que fazer para organizar isso. Por exemplo, antes eu tinha aberto a energia do 10 de espadas, o conselho para ela vinha na energia do cavaleiro, que falava para ela não desistir ainda desses objetivos.
Na energia da torre, eu tinha aberto antes a energia do eremita. Então, nesse momento de desconstrução muito profunda, é importante que ela se afaste um pouquinho, mesmo que as relações estejam boas, que às vezes ela se afaste e entre um pouquinho mais pra dentro, perceba o que é verdadeiro sobre mim, onde é que está realmente a minha luz, qual é o próximo passo que eu tenho que dar agora, já que eu não consigo resolver tudo, já que não está mais o controle nas minhas mãos, muita coisa eu perdi, então o que eu tenho à minha disposição nesse momento? E assim a gente vai organizando. Na energia da casa 10, como eu comentei, pode ser desenvolvimento de carreira. Desenvolvimento de carreira a gente vai falar o quê? Na casa 6, a gente tem a energia do 10 de ouros. O 10 de ouros trouxe uma perspectiva de que o dia a dia dela no trabalho, que é a casa 6 é a rotina, tá? Não é o desenvolvimento profissional, é a rotina, o dia a dia no trabalho. Tá bem estruturado. E, se isso aqui é desenvolvimento de carreira, o Cavaleiro de Copas pode estar trazendo, no fechamento desses 3 meses, novas oportunidades. Uma oportunidade, às vezes, de uma promoção, uma viagem. Geralmente aqui a gente vai vir mais, talvez, numa energiazinha ali de aumento, ou da chegada de alguma novidade bastante positiva para ela dentro da própria questão do profissional. Quem sabe um reconhecimento um pouco maior por conta do esforço, por conta da estrutura que ela está trazendo para a empresa. Ou com uma perspectiva de destino. Com uma perspectiva de destino, a gente vai começar a pegar todas essas energias e levar para cá. Então eu tenho o quê? Análise da casa 7. O marido dela já vem numa energia de mago, onde ele está investindo em algo novo. E parece que então, durante esses próximos 3 meses, ele vai estar compartilhando isso com ela. Tem uma entrega emocional bastante grande, quem sabe ele esteja propondo algo, algum próximo passo, um próximo movimento, realmente dando uma evolução para essa própria relação. Se a gente tem aqui o 10 de espadas, os planejamentos futuros, onde ela está desistindo, ela já não tem mais expectativa nenhuma durante esses próximos 3 meses do que ela vai querer fazer após. No Cavaleiro de Copas, a gente tem então um novo desejo que pode estar surgindo para ela, um contato, uma proposta, um interesse que daqui a pouco surge no caminho, renovando a energia ou trazendo realmente um novo sonho para a realidade dela. A gente tem o Cavaleiro de Copas, na energia dos 5 de ouros, a oportunidade de estar equilibrando um pouco mais o próprio emocional e trazendo de novo aquela alegria, entende? Trazendo um pouco mais de abertura com oportunidades que a vida vai trazendo durante esses próximos 3 meses. No 2 de espadas, o 2 de espadas já está muito alinhado também com o 10 de ouros, né? Onde a gente vai ter, então, possíveis soluções. Uma questão do Cavaleiro de Copas, daí, analisando numa perspectiva financeira, assim como eu comentei, né, tá? Talvez não seja tanto em relação à viagem, na questão profissional, é que o Cavaleiro de Copas é muito importante que se tenha atenção em relação a qual é essa proposta, se realmente é boa ou não. E daí, se tu quiser, pega o teu baralho e abra mais cartas. Enfim, essa é a análise. Na casa 11, a gente tem as amizades em relação a ela. A energia do 8 de ouros fala que as pessoas estão se esforçando muito para conseguir estruturar uma relação com ela. Talvez sejam pessoas que realmente se importem, em primeiro lugar, porque o 8 de ouros vem do 7, então vem de um certo equilíbrio, e as pessoas estão buscando agora tentar amadurecer um pouco mais essas relações. Talvez sejam algumas pessoas novas que estão ali investindo nesse relacionamento com ela para conseguir realmente ter uma relação de mais confiança, de honestidade, de segurança, ou até mesmo trazer para ela um pouco mais disso, entende? Uma energia bastante positiva também. E aqui na casa 12 a gente pode ter a espiritualidade ao conselho. Como espiritualidade, a gente viria na energia do 9 de copas com a própria realização. A gente é uma energia extremamente positiva, uma conexão bastante boa também com a espiritualidade. É bom que ela se refugie nas suas crenças, na sua espiritualidade. Não, daqui a pouco eu trago. Para que ela consiga estar encontrando essa alegria, entende? Essa oportunidade de estar encontrando a realização vem muito através da conexão dela com o espiritual. Então isso aqui acaba sendo um dos principais pontos fortes emocionais dela, uma das principais âncoras emocionais para que ela se mantenha firme. Além, é claro, das questões do lar e principalmente do trabalho. Como conselho, a gente viria com 9 de copas, justamente ao invés de ela tentar resolver, e daí a gente não precisaria estar abrindo conselhos específicos. Ao invés de ela tentar vir na energia da torre, por exemplo, tentar se estruturar, tentar planejar coisas novas, o 9 de copas como conselho vai falar para ela focar naquilo que está sendo bom, na alegria, em aproveitar aquilo que é positivo para ela nesse momento, em fazer coisas com as pessoas que ela gosta, mas principalmente daquilo que traz essa realização mais individual, tudo aquilo que ela sente que realmente faz bem para ela. Não é o momento agora de ela tentar se estruturar, entender as coisas, é o momento de ela manter o emocional dela mais alinhado, mais elevado, para que ela consiga passar da melhor forma por esse período. E o 5 de espadas, ele traz essa perspectiva dos conflitos, das guerras, muitas vezes do dia a dia, onde muitas vezes ela pode acabar se sentindo acuada, pode acabar se sentindo atacada também, porque a casa central, ela geralmente é a influência do destino, né, da vida em relação a gente. Então no 5 de espadas a gente tem esses confrontos, esses conflitos, eles não parecem estar vindo tanto em relação ao profissional, mas pode estar vindo também. Mas a gente já tem, por exemplo, um pouco desse conflito vindo como algum embate, algum problema nessa questão mais financeira,
A casa 8 muitas vezes é relacionada com questões de justiça. Então, na energia dos 5 de ouros, se tu quiser fazer isso, combina contigo mesmo antes, tá? Tu pode ou abrir uma carta pro emocional e uma carta pra justiça, ou tu pode ler das duas formas. A gente pode ter daqui a pouco alguns problemas no 5 de ouros de perda de bens, de alguma coisa assim, que ainda que não afete a casa dela, é algo que pode trazer algum desgaste, pode também acabar sendo um conflito do financeiro. Mas, o que a gente tem então no 5 de espadas? Essa energia de que serão meses difíceis. Meses que exigem um certo esforço, que realmente estão tirando um pouco da estabilidade dela. Que é difícil de que ela consiga se manter estruturada, mas é importante que ela busque isso. Entende? Daí através dos aconselhamentos, dos direcionamentos específicos que vai estar trazendo. Para que ela consiga estar superando essas dificuldades e indo nesse caminho, por exemplo, de Cavaleiro de Copas, em busca de algo novo. Realmente entregando o seu desejo, sua paixão, iniciando aquilo que ela quer ver acontecer na vida dela nesse momento. Isso aqui geralmente se lê antes, por quê? Porque aqui tu tem o pano de fundo. Essas energias estão se manifestando sobre um 5 de copa, um 5 de espadas. Então, quando a gente tem essa perspectiva, por exemplo, do 10 de espadas, ela tá passando por um momento que é de muito esforço, que é de desgaste, mas não tem talvez a necessidade de desistir por completo, e sim de fazer uma mudança na abordagem que ela está tendo em relação a isso. Quando a gente está vindo aqui com essa torre faz muito sentido considerando que ela está vivendo um momento de 5 de espadas, entende? Ela não está tendo a estrutura mental, por exemplo, para conseguir passar por essas dificuldades, passar por esses conflitos nas relações ou na vida dela como um todo e se manter firme, entende? A vida está exigindo muito mais dessa garra dela, talvez. O aconselhamento, se tu for ler a casa 12 como aconselhamento, eu recomendo deixar mais pra cá. E daí, quem sabe, tu alinha o aconselhamento central do 5 de espadas com essa energia do 9 de copas. E uma outra questão, com a energia central do 5 de espadas, tu já tem um outro aconselhamento que é, nesse momento onde a luta, às vezes, tu não tem mais como ganhar, tu já tá percebendo que talvez tu acabe perdendo coisas que pra ti são importantes, é importante tu parar e rever se realmente os teus objetivos estão alinhados. E não é a energia da desistência, é uma energia de mudança de caminho, é a energia do 6 de espadas, que vem após o 5. Então, de rever para onde eu realmente quero ir a partir desse momento. Para que então tu faça essa escolha. Ou amadureça a tua forma de agir, indo para um 7 de espadas, ou inicie um novo objetivo. Entende? Vá para um caminho diferente. Eu acho que está tudo bem alinhado. Alguns eixos principais. Se isso aqui for carreira, a gente tem carreira, financeiro e profissional. Isso na prática tu vai pegando. Entende? Tu vai olhando e tu vai lembrando, opa, peraí, mas isso aqui tem influência com isso aqui. Esse bloqueio aqui, ele está se manifestando um pouco mais à frente aqui. Tem diferentes formas de ir organizando, conforme tu vai praticando, tu vai vendo. Aqui a gente tem o eixo de relacionamento, né? Se as pessoas são casadas, por exemplo, a gente vai estar analisando um pouco dessa relação aqui no 10 de paus, que inclusive está muito positivo, considerando que os dois também estão com energias positivas. É uma relação que está bem estruturada. Além disso, a comunicação também estava apoiando muito essa questão de ela estar realmente se comunicando com o parceiro dela, mesmo que esteja passando por dificuldades. Bom, carreira, profissional, dia a dia, rotinas. Aqui a gente também vê que, por exemplo, questões de saúde física aparentemente não tem. A energia do 10 de ouros traz um período de bastante estabilidade, de bastante estrutura física, uma energia bastante positiva. O que a gente pode ter sim são desgastes emocionais na energia do 5 de ouros. Aqui, casa 8, a gente vai estar analisando com casa 5, porque são as questões do emocional, e às vezes com a casa 3 também. A mente no presente, como que ela está comunicando as ideias e para onde ela está olhando. Então a gente vai ter a casa 1, 3 e 9. E se tu for ver essa carta como destino, aonde ela está chegando com isso. A gente está chegando para algum lugar, o que está acontecendo? Principalmente é isso. As relações a gente vai ter sempre alinhado também com a comunicação. A comunicação dela está aberta, então aqui está uma energia relativamente alinhada, são pessoas que realmente se dedicam a ela, uma energia boa. A espiritualidade, que eu ia comentar antes. A casa 9, tu também pode ver como sendo religião. Aqui a gente tem espiritualidade, aqui a gente pode ter estrutura religiosa. Então aqui a gente vai falar da conexão. Digamos que ela é católica. Aqui a gente vai falar da conexão com o divino. Aqui a gente vai falar da igreja, da religião dela nesse momento, da estrutura religiosa que ela está participando. Às vezes a gente tem ali uma conexão muito boa, como seria esse o caso, uma conexão muito boa, mas perdas muito grandes em relação à própria religião. Isso pode ser uma frustração. Algo que ela esperava muito, que ela estava realmente dedicada a desenvolver, a viver, e que não deu certo. E agora ela está meio que desistindo da própria religião para se conectar, quem sabe, um pouco mais na própria espiritualidade. A espiritualidade tem esse chamado para ela nesse 9 de copas também, né? Essa energia de bastante estrutura. Quem sabe é o momento de ela buscar um novo lugar na crença dela. Enfim, acho que ficou tudo bem claro. E é isso. Dúvidas? Mandem. Eu vou provavelmente ainda, não hoje, publicar a mandala astrológica no método europeu. Se esse vídeo já ficou comprido, o próximo talvez não fique tanto, porque eu não vou precisar explicar todas as casas de novo. Mas se preparem para o próximo.